Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Amém? Queridos, quero saudar mais uma vez a nossa amada igreja do Senhor na gloriosa paz de Cristo. Amém? Deus escolheu você nessa noite para que algo muito grande venha se cumprir na sua vida. Então quero estar junto com você, sendo grato a Deus nessa noite. Amém? Quero estar também louvando a Deus pelos nossos amigos internautas dos nossos canais sociais, a qual Deus tem feito grandes obras também. Sinta-se abraçado nessa noite pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Temos 3 coisas para tratar nessa noite, e eu creio que será o Espírito Santo de Deus que vai tratar as nossas mentes, os nossos olhos e os nossos corações. Amém? Queridos, sei que trouxe seu manual de prática e de fé. A bússola está aí, a chave da vitória está aí. Abra ela está 2 versículos, 2 livros diferentes, onde esses irmãos estão afinados. Amém? Você na sua casa também, tira a palavra de Deus de cima da cômoda do criado mudo, abra ela. Ela aberta ali não vai fazer nada se você não meditar no Espírito. Livro de Lamentações. Calma que não é para ninguém se lamentar hoje, igreja. Vamos trazer atrás de um versículo algo da parte de Deus. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Apenas Lamentações. Lamentações está próximo de Jeremias, né? Isaías, Jeremias. Lamentações está entre os 2 profetas, né? Jeremias e Ezequiel. No meio ali se encontra Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 21. E depois Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Primeiro Lamentações, que diz bem assim, irmãos. Versículo 21, né? Disto me recordarei no meu coração, pois isto eu tenho esperança. Mais uma vez, vamos tomar a leitura. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21, que diz assim, ó: disto me recordarei no meu coração, pois isto eu tenho esperança. Forte, né, irmãos? Vamos repetir, ó. Disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Abra agora, irmãos, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo. Filipenses está entre Tiago, vai de baixo para cima que você acha ligeiro. Apocalipse, Tiago, Apocalipse, vai para o livro de Hebreus, né? 1 João, Colossenses, muito facinho de achar. Filipenses capítulo 4, o versículo 8 apenas também, tem tudo a ver nessa noite. Versículo 8. Que palavra, meu Deus. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer essa noite. Nós precisamos, irmãos, ser avivados pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus é a lâmpada para nossos pés, a luz para o nosso caminho. Dias de hoje, irmãos, enquanto as praças estão cheias, né? Os bares, os shoppings, Beira-Rio da vida, nós estamos aqui, né, irmãos? E o mais interessante é que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Vamos lá? Diz assim, meus irmãos: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensais. Amém? Só até aqui, 1 minuto para nós orarmos. Pai, nós apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra. Pedimos pela Tua infinita graça e também pela Tua misericórdia, Senhor Deus, fala conosco. Mas fala, meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a Tua palavra queira falar aos nossos corações. Eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, o meu irmão, minha irmã. Eu te apresento vidas, meu Pai, nesta noite. Vidas que precisam, Senhor Deus, meu Pai, ser restauradas. Famílias que precisam, meu Deus, meu Pai, ser restituídas. O nome do Senhor, Ele é glorificado todas as vezes que nós fazemos menção dEle. E nós estamos aqui. Cria em nós, traz, meu Deus, meu Pai, uma revelação. Talvez nós viemos, meu Pai, ouvir aquilo que pode mudar as nossas vidas para sempre. Glória a Deus. Amém, igreja? Duas palavras, uma em Lamentações e a outra, uma carta de Paulo à igreja de Filipos. Você sabia que para termos uma vida saudável com Deus, nós precisamos tomar algumas precauções? Nossa mente, tudo o que fazemos passa pela nossa mente. Não conseguimos impedir os maus pensamentos, mas nós podemos cair fora deles através de Cristo Jesus. A nossa mente é o centro de todas as coisas. Nós, antes de fazermos, de interagirmos, já a nossa mente já calculou tudo. E eu quero trabalhar nessa noite acerca das nossas mentes, acerca dos nossos olhos, acerca também dos nossos corações. Para termos uma vida espiritual saudável, nós precisamos que as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos corações possam estar firmados no Senhor. Tudo o que fazemos passa pela nossa mente. Nós não conseguimos impedir os nossos pensamentos, os maus pensamentos, mas nós podemos, através do Senhor Jesus Cristo, ter a nossa mente renovada, firmada. Se desejamos uma vida abençoada, precisamos buscar a renovação da nossa mente. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós já temos a mente de Cristo. O que está acontecendo, irmão, com a igreja do Senhor nessa terra? A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós podemos profetizar sobre as nossas vidas. Mas para nós sermos profetas nas nossas vidas, nós temos que blindar as nossas mentes contra os dados inflamados do maligno. Efésios capítulo 10. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. A Bíblia é e vai continuar sendo, até a consumação do século, o nosso manual de prática e de fé. A nossa armadura, a nossa espada. De Gênesis a Apocalipse, Deus nos compara como soldados de Cristo. Soldados não vencem uma guerra se antes não se preparar para a guerra. E eu fico olhando às vezes, irmãos, vendo muitos crentes entrando nas guerras, sem conhecer de fato os seus adversários. Esses dias, Deus me deu uma revelação, irmão, que nós não vencemos Satanás apenas com nosso jejum e oração. E eu disse, Deus, na verdade não foi nenhuma revelação, o Senhor me deu uma visão.
E eu disse: Deus, por que, Senhor, não vencemos Satanás com a nossa oração e o jejum, sendo que a oração e o jejum é uma arma poderosa em Cristo Jesus? Aí o Senhor me mostrou algumas coisas, irmãos, que nós estamos vivenciando, ou melhor, estamos vendo nos dias de hoje, dentro da casa do Senhor. É comum você ouvir o nosso irmão ou a nossa irmã dizer assim: eu piso na cabeça dele, ele já está derrotado. Queridos, não é bem assim. Não é bem assim, irmãos, que nós vamos vencer o maligno. Não é bem assim que nós vamos ser vitoriosos contra o nosso adversário. A Bíblia diz que ele já está vencido, mas para isso Cristo tem que resplandecer dentro de mim. E Deus falou: você não vence o inimigo. Na verdade, ninguém vence o diabo somente com jejum e oração. Eu falei: é verdade, Senhor. Aí o Senhor me fez ver Jesus como exemplo. É interessante que Deus, Ele revela os seus santos e profetas e ainda mostra: olha para o meu filho. Foi o que eu vivenciei esses dias. O Senhor falou ao meu coração que o jejum e a oração é importante para as nossas vidas. Mas não é só o jejum e nem a oração que nos faz ser vitoriosos contra Satanás. É o testemunho da palavra. Deus falou. Eu fiquei, irmão, perplexo, porque nós temos uma vida de experiência nessa terra. Quantas e quantas vezes nós vencemos o nosso inimigo? E você sabia, irmãos, que você venceu o inimigo para vir até aqui hoje? Você venceu o inimigo para se deslocar da sua casa, se preparar para vir até a casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos levados igual a bois, conduzidos ao matadouro toda hora. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com misericórdia. A Bíblia diz que Ele intercede ao Pai ao nosso respeito. Você sabia que as epístolas paulinas diz que muitas vezes nós não sabemos nem orar? Como é que pode? Olha, preste bem atenção, a Bíblia diz que muitas vezes nós não sabemos nem como orar. Você sabia que para orar nós temos que saber como orar? Nós sabemos, para você ter ideia, para nós levantarmos uma oração, nós temos que entender que aquela oração está voltada para aquele alvo. Naquela área da minha vida, eu tenho que focar naquilo, irmãos. É assim que os profetas antigos venciam. Eles levantavam as orações a Deus focado naquilo. Lembra quando o profeta profetizou sobre a chuva? Ele levantou o quê? Sobre as pedras, sobre os ventos. Tinha alvo. Tinha senso de missão. Eu olho para Davi em cima do monte, enquanto Israel estava aterrorizada pelo gigante Golias e pelos filisteus. A Bíblia diz que Davi olhava assim, quem é aquele incircunciso? Quem é aquele incircunciso que atenta para o povo de Deus? Davi tinha senso crítico, Davi tinha senso de missão, Davi tinha foco, coragem, determinação, Davi tinha alvo. O alvo dele era quem, irmãos? As nossas orações têm que ter alvo. Eu fico olhando às vezes, porque atendo muitas pessoas durante o dia, e às vezes eu me deparo com pessoas que têm uma vida, irmãos, de lástima, comendo pão de dores, sofrendo e não consegue sair. Parece que as coisas, as circunstâncias ruins também confortam-os, porque não conseguem sair. E eu não posso ser confortado por aquilo que é ruim. Eu tenho que sobreviver. É por isso que Deus não permite uma tentação, a não ser que você suporta. Mas antes, aquela que Ele permite, Ele também envia o escape para você suportar a tentação. E
Deus é bem claro na sua palavra: Ele não tira ninguém das tentações. Deus não tira ninguém das adversidades. Se você ouve alguém pregar que Deus vai te tirar disso, mentira, irmãos. Pelo contrário, Deus te capacita no vale, Deus te capacita no deserto, Deus te capacita em meio às situações da vida. É isso que Ele está falando. Eu não vos tiro da tentação, mas eu dou escape para fugir, para suportar as tentações. E as nossas orações têm que ter alvo, porque quando tem alvo, o que Deus falou comigo essa semana, Ele falou: olha, diga para a tua igreja, diga para a igreja que vocês não vão vencer Satanás através apenas de jejum e oração. Nós vemos muitos hoje em dia, irmão, jejuando e orando, e não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, momento nenhum, Ele jejuava e orava para vencer Satanás. Pelo contrário, Jesus, Ele orava, Ele jejuava para se fortalecer mais, para vencer o inimigo. Jesus falou para mim, Deus falou para mim, que eu venceria o adversário através do testemunho da palavra. E eu confesso aos irmãos, temos vencido o inimigo através do testemunho da palavra de Deus, irmãos. Amandará sério. Mas para isso nós temos que estar com as nossas mentes em Cristo Jesus. A pergunta é: com o que nós temos ocupado a nossa mente? A palavra de Deus diz que alguns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, daquele que pode, daquele que está no controle, naquele que o profeta messiânico dizia: os céus estão nas minhas mãos, a terra e os mares estão nas minhas mãos. Aleluia! Eu gosto de Isaías, que quando ele diz em Isaías 43, versículo 13, ele diz assim: aleluia, antes que houvesse o dia, eu sou, e nada escapa das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Sabe o que o Senhor está falando através de Isaías? Antes que você passasse pelo que você passou, antes que você enfrentasse o que você está enfrentando, antes de tudo, antes que você fosse gerado, eu já te conhecia, e eu já te dava entre as nações como profeta. Sabe o que Deus está falando? Antes que você ser formado, eu já te fazia como profeta nessa terra. Aleluia! Eu já existia antes que você viesse passar pelas desilusões, antes que você viesse passar pelas perdas, pelas guerras, nem se fala, é muitas. Ele já existia na sua vida. Ele fala: operando eu, quem impedirá? Ele cita em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que se levantará em juízo contra ti, eu a condenarás, porque você é herança. Meu Deus, aleluia. Mandará sub, candarai. O problema está aí, igreja. No que nós temos ocupado a nossa mente? A nossa mente tem que estar ocupada, a nossa mente tem que estar alicerçada, para até então, quando nós levantarmos as nossas orações, elas possam ir no alvo certo, como flechas na mão de um valente, que chega ao coração de Deus. Aleluias! Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, ele diz, irmãos: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai-vos qual seja a boa, qual seja a agradável, qual seja a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Escute isso, o Espírito de Deus está falando. Você só vai entender, aleluia, você só vai entender
qual seja boa, qual seja agradável, qual seja perfeita a vontade de Deus. Aleluia! Quando você dá crédito para a palavra de Deus. Aleluia! Quando você dá crédito pela palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Aleluia! Mas são muitas vezes as nossas transgressões que faz separação do homem para com Deus. Deuteronômio capítulo 28 versículo 2 está dizendo, aleluia, se ouvires minha voz e obedeceres as minhas palavras, as minhas bênçãos vos alcançam. Deus está falando nessa noite, não precisa correr atrás das bênçãos, obedece minha palavra, ouça a voz do meu Espírito e as bênçãos vos alcançam. Fazendo isso, eu vou entender qual é boa. Porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Aí Deus se revela os meus pensamentos a respeito do meu povo. São pensamentos de paz. São pensamentos de paz. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Lamentações: traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. O que o autor de Lamentações está dizendo nessa noite para a igreja? É nessas horas que você traz a sua memória, te traz esperança, a palavra de Deus. O salmista vai salmodiar dizendo no Salmo 119, versículo de 105: lâmpada para teus pés, luz para teu caminho é a tua palavra. Abashuri bicandarai. E eu só vou entender isso se a minha mente estiver voltada em que, igreja? Cristo. Cristo. Cristo é o autor e o consumador da sua fé. A igreja do Senhor possui a mente de Cristo. O próprio Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o seu enquanto se pode achá-lo, e invocai enquanto está perto. Está dizendo nesta noite: pedir e dai-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Quem quer que tem porta se abrindo nessa noite? Quem quer que tem porta se abrindo nessa noite? Eu não sei abrir, Kalamandarasuri, Kandarai. Eu não sei quais são as portas que têm sido fechadas na tua cara. Aleluia, mas eu ainda sirvo um Deus ainda que diz em Apocalipse: eu sou o Deus que entrego a chave de Davi. Eu profetizo mediante a tua palavra, Senhor. Eu profetizo, Senhor Deus, mediante a tua palavra. Porque o Senhor é o Deus que ainda abre as portas, e portas que tu abre ninguém fecha, e portas que tu fecha ninguém abre. Calabra shuri me cantarai. Você recebeu sobre as suas mãos um óleo da unção. É esse óleo que vai derramar pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, calamante, calamante e a serbianai. Aleluia. Eu sinto Deus abrindo portas. Portas que não se abrem há muito tempo. Ramande cantarabai a terra, Calabassubi candarai a céus. Ramacandarabai. Mandai, não consigo pegar. Tem poder de Deus aqui nesse lugar. Ai, quanto tempo tem clamado, mulher? Quanto tempo você tem pedido, mulher? Aleluias.
Quanto tempo você tem batido, mulher? Aleluia. Ove cantori cantarabai. Helena faço irera suri cantarabai. Aleluia. Só me revela você orando tanto, clamando. E eu falei em espírito, oh meu Deus, por que, Senhor Deus, tanta oração? Por que, Senhor Deus, tanto clamor mediante a tua serva? E o Senhor me falou, meu coração, pede, se dê, aleluia, pede, se dê, buscai e me encontrarás, bateis e abrirás sobre a sua vida. Pelo poder desta palavra eu ministro sobre a sua vida, amado. Tem pedido a Deus por aquela porta. Deus. Aí o Senhor me mostra uma parede. E nessa parede eu vejo com os olhos espirituais um grande caminho. Eu pergunto ao meu Senhor, por que esse caminho mediante essa parede? O Senhor me revela em espírito o quanto você tem percorrido, mulher. O quanto você tem chorado, mulher. Porque o caminho são as suas orações levantadas perante o trono da graça. E a muralha que o Senhor me revela é ainda algo que te impede daquela porta estar sendo aberta, meu Deus. Aí calabandar a terra. Continue no clamor nas madrugadas. Aleluia. Os seus passos ainda não são os meus passos. Seus caminhos ainda não são os meus caminhos. Porque o dia que essa muralha vir por terra, através das orações que você tem depositado nos meus pés, orações de santos, aleluia. Quantos votos me apresentou meu Pai, aleluia. A muralha virá ao chão e você irá cantar o hino da vitória. E o Senhor manda fechar dizendo para você: continue pedindo, continue buscando, que está para se abrir a porta que você tem esperado, tão grande na tua vida. Segura essa palavra em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sobre aquilo que veio sobre as suas mãos hoje, vem do lugar santo do Senhor. Através desse ato profético que está sobre as suas mãos, você vai profetizar sobre aquela porta. E essa porta ela vai se abrir. E você vai lembrar que nesse dia, dia 22 de outubro, Deus usou um profeta na sua vida. Em nome de Jesus, para toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. Então, para nós alcançarmos uma vida espiritual saudável, nós temos que controlar as nossas mentes. Diga assim, irmãos, os nossos olhos. A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Mateus capítulo 6, versículo número 22. Diz que se os seus olhos forem bons, seu corpo será bom. Corpo na Bíblia é caminho, irmãos. Toda vez que a Bíblia está falando sobre corpo, é o nosso caminho aqui no Senhor. Porque Cristo é o nosso cabeça, a igreja do Senhor. Nós caminhamos. A Bíblia diz que o Senhor nos compara como atletas, caminhando para um alvo. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Mas se os teus olhos forem ruins, o seu corpo será ruim. Salmo 119, versículo 37 diz:
Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver os caminhos que tu traçaste sobre a minha vida, Senhor. 1 João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aleluias. Deus, diga assim: coração, mente, olhos, coração. Jesus deixou muito claro em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, que a semente de cada atitude, com os atos pecaminosos de um indivíduo, é algo que reside no coração do ser, pois dentro do coração procedem os maus pensamentos, fornicações, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça e todo tipo de maldade que vem como engano. As nossas mentes, os nossos corações e os nossos olhos estão interligados uns com os outros. Eu disse a Deus: Senhor, fala algo ao meu coração desta noite. Senhor, tanta palavra para me trazer, mas eu não sei o que eu trago. O Senhor falou: pois ministra sobre fala sobre a mente, fala sobre os olhos e fala sobre os corações. Efésios 6:10 diz sobre as nossas lutas, o inimigo das nossas almas, que quer colocar em nossas mentes, que quer colocar em nossos olhos e em nossos corações coisas que me tiram da presença de Deus e que me afasta do caminho da salvação. Quem tem habitado em seu coração o Espírito Santo de Deus, em que você tem colocado os seus olhos, preste atenção. O passarinho pode até defecar em sua cabeça, mas ele não pousa. O que eu quero dizer com isso? O inimigo sopra em seus ouvidos a palavra, mas ele não pode nortear a sua vida. Ele não pode nortear a sua vida. A maldição sem causa não pousa, porque você tem os olhos como uma águia, você tem o coração de Cristo, você tem a mente de Cristo. Ele pode nortear, não pode. Ele pode infringir, ele pode te atacar, ele pode te confrontar, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedora. Aleluia. Ele não pode dominar o seu coração. Para nós termos uma vida espiritual saudável, para nós podermos ter uma vida espiritual cheia dos frutos do Espírito Santo de Deus, nós temos que guardar as nossas mentes, nós temos que guardar os nossos corações e nós temos que guardar os nossos olhos. Receba nesta noite esta palavra. Você lembra uma vez que eu falei para você que o Senhor tinha me mostrado algo sobre a sua vida? Eu esperei. Você sabe que eu não me locomovi até lá, porque eu estou sem o meio de transporte. Sabe ou não sabe? Porque você sabe que se eu não tivesse, eu estaria lá, que eu estava sempre lá. Você lembra aquela vez que uma profecia saiu deste lugar e você saiu daqui vitoriosa? Lembra? E você retornou glorificando a Deus com as suas ofertas. Você sabia que aquele ato profético seu ganhou almas para o Senhor nessa casa? Vidas alcançaram pelo testemunho que você testemunhou para mim aquele dia, porque eu testemunhei aquilo que era para você testemunhar a pessoas que conseguiram alcançar um milagre. Bom, há meses atrás o Senhor me deu uma visão a respeito de você e do teu esposo. Da mesma maneira que vocês vieram até aqui, naquele dia, eu estava sentado ali e eu via, vocês vinham de preto, estavam vestidos de preto. Estou vendo vocês agora de preto vindo. Vocês vinham de preto. Preto é o uniforme da ótica. Eu vi vocês vindo de lá. De novo. E vocês contavam assim: pastor, abra tuas mãos.
E quando eu abrir as mãos, eu quero que o Senhor ore por isso. Eu não sei se você já alcançou de lá para cá, ou não sei se você, no seu coração e no coração do teu esposo, ainda tem esse desejo de comprar a casa. Mas eu vi naquele dia, eu falei, o dia que você vier aqui, eu vou liberar a profecia que o Senhor me mostrou sobre a sua vida. Eu vi você vindo para cá e entregando a chave da tua casa. Já comprou tua casa? Está no sonho para comprar. Estão batalhando para isso. Se prepare, que hoje você veio receber. Eu não sei aonde ele está, eu não sei que viagem ele foi fazer, mas o Senhor sabe o coração de vocês. Da mesma maneira que eu vi vocês aquele dia vindo, eu vi vocês de novo vindo, batendo na porta e me chamando, e vieram até o centro da casa do Senhor. Ore por essa chave, pois essa chave é a nossa nova casa. E a alegria estava sobre o seu rosto e sobre o rosto do seu esposo. Receba no nome de Jesus. Aleluias. Fique sobre os seus pés, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Estou incomodado com essa noite. É impressionante, irmãos, que Deus preparou vocês aqui nessa noite. Olha para o redor de vocês. Está vendo aí? Receba em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Hoje é que dia? Domingo? Culto só sexta, né? Orem pela minha vida. Orem pela vida da minha esposa. Temos vivenciado muitas guerras, irmãos. Muitas guerras. Deus tem dado muita vitória. Muita vitória. Mas somos carentes de oração. Carentes de oração. Nós temos orado muito pela vida de vocês, pela igreja do Senhor. Temos subido no monte e apresentado a vida de cada um. E eu creio que isso que eu tenho contato aqui, sempre estou enviando as minhas mensagens. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem falado, revelado aos nossos corações. E eu creio que através da tua palavra o Senhor falou conosco nesta noite, nos ensinando, nos brindando a nossa mente, falando aos nossos corações, não aquilo que exatamente nós queríamos ouvir, mas aquilo que o Senhor falou. Visita, Senhor Deus, meu Pai, tuas filhas, visita teu filho, visita, meu Pai, esta casa, leva-os debaixo da tua potente mão, traz um sinal, meu Pai, traz um sinal, em nome de Jesus, amém? Receba também você que está no nosso canal, receba essa palavra, compartilha, comenta e interaja, seja um canal de bênção também, sinta abraçado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, até no nosso próximo caminho, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos.